Fala pessoal, vamos assistir o que Paulo César falou sobre a arbitragem do jogo do Flamengo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Precisa falar da arbitragem quase toda a rodada, PC Oliveira, a gente precisa, porque tem lances que de fato despertam reclamação ou dúvidas, né? E a gente precisa de um especialista aqui para dizer pra gente o que aconteceu em cada lance. Então, já vou começar te perguntando da expulsão. Pega essa bomba aí, PC. A bomba sempre estoura no colo de PC Oliveira aqui no Troca de Passes. Boa noite, amigo. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Troca. Acho que mais polêmico começa com a expulsão do Luan Cândido no campo de jogo e o VAR chama o árbitro da partida e diz, aqui no início do lance teve uma falta, então anula o lance da expulsão. O que você viu nesse lance? Explica pra gente. Boa noite. Boa noite, Camila, Jéssica, Alex, pessoal que está em casa. Antes da gente falar sobre o lance, só gostaria de fazer um comentário, né? Que todo mundo fala, né? Que toda rodada tem reclamação sobre a arbitragem, normalmente quando o time se sente prejudicado, mas eu acho que poderia haver um movimento, não só da CBF, não só da comissão de arbitragem, mas de todos os clubes, claro, no sentido de reivindicar uma profissionalização da arbitragem, né? Foi prometido, inclusive, esse ano que os árbitros iam se concentrar em todos os jogos, né? Antes das partidas. Não está sendo efetivamente dessa forma, porque o árbitro de futebol ele precisa treinar no campo de jogo, praticar aquilo que ele vai fazer no fim de semana, como o atleta profissional faz. Ele precisa ser profissional, precisa ser bem remunerado, precisa ter uma segurança financeira, uma assistência à saúde, à preparação física, à preparação técnica, mental. Recuperação desse profissional depois de um jogo que não existe. Exatamente. Inclusive, o próprio Zanovelli vai apitar no meio de semana a Copa Sul-Americana e o árbitro ele responde sempre sim às escalas, porque ele recebe por jogo, ele não tem salário fixo. E quando apita mal, vai para a geladeira, como aconteceu com os 3 árbitros da primeira rodada, eles estão todo esse período sem nenhum tipo de remuneração. Então, eu acho que o debate, ele sempre vai ter a polêmica, mas eu acho que tem que ter um debate também pensando na profissionalização, no sentido da melhoria. Esse debate não pode ser só com a bola rolando rodada a rodada. Eu acho que ele tem que ser ali antes do campeonato, tem que pensar realmente num trabalho efetivo da melhoria das condições do árbitro para que ele possa ser profissional. Vai continuar errando e acertando, porque faz parte do jogo, mas certamente ele estará mais preparado para poder exercer a sua função. Quando a gente vê os dirigentes só reclamarem quando são prejudicados, a gente também fica na dúvida se eles querem um futebol mais justo ou se eles querem só serem beneficiados, né? E eles também nos deixam nessa dúvida. Então, naturalmente, a gente precisa de uma discussão muito maior para melhorar o nível da arbitragem. Mas, enfim, temos esses lances de hoje aí para tirar dúvidas, para entender essa interpretação. Qual foi a tua interpretação nesse primeiro lance aí de Flamengo e Bragantino, essa anulação da expulsão do Luan Cândido? É isso. Vamos ao lance, então, né? Um lance importante no primeiro tempo, da aplicação do cartão vermelho para o Luan Cândido e, na sequência, a intervenção do VAR. Vou pedir para soltar o lance aqui para a gente poder analisar, por favor. Sai lá de um chute do Rossi. Depois quero chamar a atenção para o posicionamento do Zanovelli. Tem essa ação do Luan Cândido, que é, sim, uma ação impedindo uma situação clara de gol. Apesar o ataque promissor, é o que diz a regra hoje, né? Só voltar lá, por gentileza, na hora que o goleiro estiver quebrando a bola, por favor, lá na saída da bola do goleiro, para chamar a atenção para o árbitro do jogo. E depois, com o áudio do VAR, a gente vai perceber que o Zanovelli, ele não viu a disputa. Aqui, na verdade, até já havia tido contato ali do Rossi com o Pedro Henrique. Ele não viu, depois no áudio do VAR vai ficar claro isso. Tem a falta do Luan Cândido. Apesar da aproximação do Eduardo, o De La Cruz, ele saía sim com uma oportunidade clara e manifesta de gol, né? Numa situação, até, além de ataque promissor, e sim, uma situação clara de gol. E lá no VAR, olha só, a gente vai perceber depois com o áudio que ele não vê o contato, ele cita isso que ele não vê, e na sequência o De La Cruz, ele está sim numa situação clara de gol, que ele tem o domínio da bola, tem direção, tem a distância. Apesar do outro defensor na câmera, é possível observar, principalmente nessa de impedimento, se a gente puder parar, por favor, na hora do contato, um pouquinho antes, pode seguir um pouquinho, a hora que tiver a chegada do Luan Cândido, vou pedir para parar
para aqui, por favor, porque muitas vezes é aquilo que a gente sempre comenta aqui, né? Depois que o árbitro apita, a bola continua rolando, apesar da proximidade do outro jogador, se o Luan Cândido não tivesse feito essa falta, o De La Cruz, na velocidade que ele tinha, e deu um tapa, a bola até muda de direção depois da chegada do Luan Cândido, ele sairia sim para o confronto com o Cleiton, numa situação clara de gol, cartão vermelho em campo bem aplicado, só que quando ocorre lances que resultam em gol, pênalti ou numa falta tática, impedindo uma situação clara de gol, o VAR ele tem que revisar toda a fase de ataque. De que maneira que a equipe obteve a posse de bola, a posse já era do Flamengo com o Rossi, e também se não houve falta da equipe atacante na equipe defensora e com participação ali no jogo, com ação no jogo. Então a gente vai para a disputa do De La Cruz, e é importante sempre comentar, e no áudio do VAR, inclusive, houve até uma certa confusão na avaliação do VAR, que ele está dizendo assim, olha, um toque acidental, ele não teve intenção. Tem o áudio, PC, podemos soltar, então, podemos soltar. Entende isso. exatamente o que você está falando. Chamar a atenção a questão que o Zanovelli não vê o contato, isso fica claro no VAR, e a avaliação de primeiro de ser um toque acidental, mas a regra não fala de intenção, ela fala de imprudência. E aí perceberam que tem o contato, que impacta na ação do defensor, por isso o VAR recomendou a revisão. Vamos ouvir. Falta amarelo, tinha o zagueiro do lado, Zanovelli, zagueiro do lado pra mim. Vamos deixar de ver uma falta, possível falta no meio campo, tá? A falta já é clara. Ok, tá chegando lá. Volta pra mim pela Você quer só possível falta agora? No lance da possível falta, os dois jogadores estão em deslocamento e trança o pé acidental totalmente olhando pra bola, tá? Não há falta, nós estamos checando um possível impedimento. Tem pela C. Ei, não tem falta, eu tô chegando impedimento agora. Pra vocês, bicho. Pra vocês, aquela falta trança-pé causa um impacto pra vocês? Possível falta aqui, volta pra mim pela 1. Ó, já abri checagem, tá, Bim? Ok. Só que a gente tem que analisar que vocês, se é faltosa essa ação ou não. Ele tem uma vantagem tática lá. Porque depois ele ganha vantagem. Ele ganha uma vantagem tática nesse toque aqui, porque ele poderia vir aqui, tá? Ok, Zanovelli, eu vou pedir para que tu venha revisar uma possível falta, tá bom? Porque depois esse jogador vai sair na cara depois e ele que sofre essa falta. É uma situação acidental, mas que causa um prejuízo no jogador, tá bom? Ele trisca a perna dele e isso faz com que o jogador caia. Eu vou te mostrar aí, ó. Realmente é uma falta sem querer. Isso, que causa o prejuízo. Agora deixa o seguir jogar, deixa o jogada seguir até o toque, por favor. Eu quero ver o impacto tático nisso. Logo na sequência deixa eu seguir até a falta. Isso, segue. Deixa seguir o lance. Tá no app, tá? Já passa pela jogada. Realmente é doxo, mas só no app. Eu vou voltar, vou tirar o cartão vermelho pro Luan. Vou tirar o cartão vermelho dele e voltar com falta aqui. Ok? 36 é o jogador, tá bom? 36. Então, a falta é totalmente imprudente, cara. Mas por bem que ele tem uma vantagem muito grande aqui. Galera, esquece de tirar o cartão, cara, não, tá? Porque é tática. Pra mim, o impacto dele é muito grande. Muito grande, Participa da jogada. Foi falta, PC? Exatamente. Primeira avaliação do árbitro de vídeo, né, do VAR, o Daniel Bins, ele entendendo, olha, é um contato acidental, já verificamos aqui, não houve falta, agora só vou checar se teve impedimento na jogada, vamos checar a APP, que eles falam, né, toda a fase de ataque, vamos checar se tem impedimento na jogada. Mas o VAR, ele tem os assistentes também na cabine e um deles acabou chamando a atenção no sentido de... E lembrando da regra, porque a regra não fala de intenção, né? Até o Zanovelli no final fala que é uma falta sem querer. E sem querer também é falta. A regra não fala de intenção. O que o árbitro tem que avaliar é a questão da imprudência. Mesmo o De La Cruz não tendo a intenção de calçar o Pedro Henrique, os dois estão indo numa direção, ele resolve, né, dar uma parada para sair numa posição boa, mas na hora que ele vai saltar, ele toca claramente na perna do Pedro Henrique. É uma vantagem técnica e tática. Ele fica sem marcação, né? E com impacto, né? E tem um ganho tático ali na jogada, impacta na movimentação do defensor, mesmo sendo sem querer, é uma falta imprudente. E de acordo com a regra, o imprudente é a falta de atenção ali, do cuidado na hora de disputar, né, na hora de se movimentar. Então ele toca no defensor, houve falta, sim, está na fase de ataque e a intervenção do VAR foi corrigida a tempo, porque ele já estava quase confirmando a decisão de campo, entendendo como acidental, mas... Muito boa a atuação do VAR, se for ver, porque ele não tinha visto mesmo, então também tem que ser elogiado no caso. E aí eu acho que a diferença, inclusive, do lance que a gente vai para a sequência é a questão de quando o árbitro em campo não viu absolutamente nada
e o VAR foi fazer o trabalho e chamou ele para fazer a revisão, e aí ele tira o cartão, porque é um cartão aplicado não pela natureza da falta, pela intensidade da falta, e sim pela questão tática, de ser uma situação clara de gol. Nesse caso, você anula o cartão, saiu com a marcação da falta e retirou corretamente o cartão do Luan Cândido. E aí você tem a reclamação do Flamengo no final da partida de um pênalti, possível pênalti no Luiz Araújo. É isso. Aí agora a gente vai para esse lance. No campo de jogo, eu assistindo a transmissão, fiquei com a impressão que o Zanovelli não tinha observado o contato entre os dois jogadores, do Luiz Araújo com o Vitinho, pelo posicionamento que ele está lá na diagonal, mas depois com o áudio do VAR a gente vai observar que ele viu o contato e entendeu como uma disputa normal, e aí o VAR fez a checagem. Mas se a gente já na câmera aqui, se a gente puder voltar um pouquinho lá no início, quando eles estão se deslocando fora da área, eu vou pedir só para voltar um pouquinho, por favor, um pouquinho antes ainda, aí, pode seguir, quando aparecer os dois jogadores, a gente para aqui um pouquinho para já chamar a atenção que aí o marcador, né? Muitas vezes eu vejo os comentaristas falando assim, olha, ele está olhando só a bola e esqueceu do adversário, esqueceu do atacante. Nesse caso, o Vitinho, ele não olhou a bola, ok, mas ele teve uma preocupação, no meu ponto de vista, exagerada, né? Ele perdeu espaço, né? Com o Luiz Araújo. Ele, desde fora da área, olha só, quero chamar a atenção, que ele já está de olho no Luiz Araújo, e isso é normal, ele pode ter, sim, essa preocupação. Agora, o que a gente tem que avaliar é a questão da ocupação do espaço. Quem tem a preferência, quem ocupa primeiro, e se a ação, que a gente sempre fala aqui, se é uma ação que tem impacto no adversário, né? Porque o contato físico, ele vai ser sempre permitido, às vezes tem uma mão, às vezes uma camisa que estica, mas o que a gente tem que avaliar é se tem impacto ou não, e na sequência a gente vai seguindo. Olha só, se a gente puder voltar só um pouquinho, quero chamar a atenção para a posição do braço do Luiz Araújo. Pode seguir bem devagar, pode seguir passo a passo, por favor. Aí paramos aqui, mais um pouquinho, paramos aqui. Ele tem uma ação, na minha avaliação, com um impacto tão grande, porque ele perde a posição, quando ele percebe o Luiz Araújo já foi embora, e ele segura, ele puxa, ele agarra, já começa fora da área. Tanto que o braço do Luiz Araújo, ele vem aqui para trás, ó. E o braço, exatamente isso, ótima observação. O braço do Araújo, do Luiz Araújo, tem tanto impacto na ação do Vitinho, que o braço dele está totalmente para trás, que acaba ocasionando a queda, e para mim, com impacto, né? A gente sempre fala aqui essa questão, e a bola está em jogo, porque na semana passada nós mostramos o pedido de pênalti do Internacional, o jogo apitado pela Edna, a disputa ali do mercado, né, com o defensor do Atlético Goianiense, que foi um ipom, realmente agarrou e deu um ipom, e foi pênalti, nós mostramos no Seleção. E essa é uma ação que, para mim, ela sai da questão da disputa, né? Teve a reclamação do Tite, ele recebe... Ele até falou, não tem problema, só tem que olhar, né? Vamos ouvir o áudio do VAR, justamente por isso? Só um minutinho antes do áudio do VAR, vamos só voltar um pouquinho, porque eu pedi, na hora de separar o lance, eu pedi para a gente dar uma aproximada, esse é um ângulo, ainda com a câmera da transmissão, com a câmera de impedimento, mas dando um zoom e aproximando para chamar mais uma vez a atenção a questão do braço do Luiz Araújo, olha só. Pode seguindo, por favor, como ele impacta na ação, ele perde a corrida, ele puxa, tem uma ação ali no corpo do Luiz Araújo, e aqui é o momento que ele está soltando, mas ele já tinha feito a carga, né? E no meu ponto de vista, com impacto para a marcação da falta. Vamos ao áudio do VAR, e antes, só chamando a atenção a questão que o Zanovelli viu, entendeu como normal, e normalmente quando o árbitro em campo ele vê, o trabalho na cabine do VAR, ele sempre tem uma tendência de sustentar a decisão de campo. Às vezes ele vai buscar os elementos ali muito mais no sentido de defender, de sustentar a decisão do campo, do que de sugerir uma revisão, como foi no primeiro caso que o Zanovelli não tinha visto. Vamos acompanhar. Habilitado. Ô, Camilo. Tem 3 na área, tá olhando pra lá. Área barroca. Não, foi nada lá, velho. Foi nada, na passada. Tem que vir aqui. Checando possível pênalti. Checando possível pênalti. Segue, esquece lá e segue. Vambora. Pela 5. Vamos lá. 5 não está na bola, bicho. Tá na Troca de bola. posse limpa. Pela 4. Habilitado. A 4 tá acompanhando o cruzamento. Roda todas aquelas situações. Ficando ao vivo aí. Preciso ver aquela Já tá na ataque. Da 7 a goal line só. Para aí, ó. Não, para aí. Volta um pouquinho. Tá, agora deixa eu girar todas aí pra gente ver o que pega aí. Não, essa escapou. Zona Essa neutra. escapou. Tá, é só 7. Volta 7 pra mim. Continua zona neutra. Zoom, pode soltar. Não, ei, tranquilo, tá rodando ainda. Tá. Pra mim não. Tudo ok, tá? Não penal. Ok, Bis, obrigado. Tudo ok. Ei, só bola.
E aí não chamaram. O Zanovelli, no primeiro momento, ele até fala, foi na passada, não foi nada não. Dizendo assim, eu vi, foi na passada, não foi nada não. Da posição que ele se encontrava lá na diagonal, mais aberta, distante ali da disputa, era difícil perceber esse braço, essa questão do corpo do Luiz Araújo, porque a gente está vendo numa câmera de impedimento, ali na visão, inclusive, do assistente. E esse toque está escondido, né? É escondido o árbitro, da posição de onde ele se encontra. Mas o VAR, ele analisando na cabine, não só, ao invés de só procurar sustentar a decisão de campo, ele pode ver elementos que o árbitro do campo de jogo não pode perceber. Porque a comunicação do Zanovelli não foi nada não, foi na passada. Mas o que você viu, né? O VAR pode fazer esse questionamento, mas o que você viu? Qual o contato? Porque muitas vezes o árbitro em campo fala, não foi nada não, olha, tem um contato, usou o braço, para mim não teve carga suficiente, mas para mim não foi uma comunicação tão clara, tão efetiva. Foi assim, olha, foi na passada, não foi nada não. Deixa eu te perguntar, por que o árbitro ele tem esse receio de ser corrigido pelo VAR? Porque o VAR ele está ali para tornar o jogo mais justo, né? E não é com a intenção de dizer para o árbitro que ele errou, é com a intenção de dizer, olha, aconteceu algo aqui e precisamos corrigir o andamento da partida. Que é um lance de um pênalti claríssimo e eu já não é a primeira vez que eu escuto o áudio do VAR e percebo o árbitro de cabeça. Não, eu vi, tá certo, hein? O que eu apontei foi, sabe, tentando se justificar antes mesmo de ter uma avaliação sobre o lance. E olha como atrapalha o andamento numa partida. Então, num lance capital como esse. Por que isso acontece? E até que ponto, eu já vou aproveitar, vale a interpretação do árbitro de campo quando tem uma imagem que está mostrando algo diferente? Não, perfeito, Jéssica, a sua observação. É importante, assim, dizer que a comunicação ela é sempre importante. O árbitro ele deve sempre falar o que ele viu no campo de jogo para dar elementos para a análise que o VAR vai fazer na cabine. É importante, olha, eu percebi, eu vi, teve o contato, mas para mim a comunicação do Zanovelli, ela foi assim rasa, porque ele só falou assim, olha, foi na passada, não foi nada não. Tá bom, mas e aí, o que você viu? Né? O que você viu? Tem alguns detalhes? E se na cabine do VAR você encontra elementos ali para uma potencial mudança de decisão, você tem que chamar para revisão, porque esse braço girando, essa ação do Vitinho, que é escondida, e na transmissão, tanto é que deu para perceber que o VAR ele rodou as câmeras, né? A câmera 1 não pegou a disputa, ele foi buscar a outra câmera, não deu, poucas imagens, deixa eu ver outra câmera, não viu, ele acabou ficando basicamente com a decisão com essa câmera de impedimento, até usou uma câmera de trás do gol, que estava um pouco na diagonal, um pouco mais distante, e sustentou a decisão de campo. Mas esse braço preso, né, impedindo a movimentação do Luiz Araújo, é uma imagem que o campo não vê, era difícil de observar. E eu acho até que no início do lance, potencial ali o árbitro está olhando a bola. Se a gente pegar a imagem aberta, no início da puxada do braço, o árbitro de campo está vendo não. E por mais que essa imagem ela seja clara, o VAR ele teria outra opção de imagem ou não, de câmera ali? Ele foi buscar, deu para perceber, melhor, né, que ele roda para mim, não, essa perdeu, deixa eu ver a outra. Foi chamando a câmera, falando ali com o operador, deixa eu ver a outra. Essa também não deu. A câmera 1, essa perdeu. E ela acabou ficando com essa aqui, com essa câmera de impedimento. Que ele tomou a decisão. Analisando as redes sociais, já até apareceu um outro ângulo, mas que não é, em princípio, oficial da transmissão. E às vezes acontece que às vezes tem empresa lá fazendo um trabalho cobrindo para poder fazer a reportagem, às vezes aparecem outros ângulos, mas são ângulos que o VAR, de acordo com a informação que eu recebi, clara, não teve disponibilidade para consultar. Mas essa do impedimento, com esse braço preso, com essa ação dele de puxar, só depois tirar o braço, para mim já era uma imagem assim com um potencial chamamento ali para revisão, para mudança de decisão. Para mim foi pênalti. Perfeito. Para a gente encerrar, tem mais um lance nessa partida, que é uma reclamação do Bragantino de um puxão do Léo Pereira no Mosqueira. A dúvida é se foi dentro da área. Vamos nessa então, a disputa do Léo Pereira com o Mosqueira, que já começa fora da área, fazendo a falta, puxando o Zanovelli, ele está próximo, ele deixa seguir. Quando está aproximando da área, o Léo Pereira, ele tira, ele solta, tem essa ação embaixo, no pé do Mosqueira, que para mim, assim, o Mosqueira, ele já está, de certa forma, um pouco desequilibrado ali na ação, nessa disputa. Tem impacto, sim, do Léo Pereira no pé do Mosqueira. A bola está ali no contexto, eu não vejo esse impacto para a marcação do pênalti. A bola está ali no contexto, está da disputa, o Mosqueira está totalmente desequilibrado.
E aí eu chamo a atenção para o posicionamento do Zanovelli, que olha só, ele está senhor da situação, observando, e na cabine eu não vejo nenhum ângulo diferente, numa imagem diferente. Mas isso é muita falta, né, gente? Ele se desequilibra por causa da falta. Essa fora da área, segurando fora da área. Não, mas o chute, ele tá na frente. Para mim, o Léo, ele ajuda ele a terminar de cair. Ele desequilibra primeiro e depois o chute pode ver que a bola fica parada. Se ele não chuta, pode ser que ele cairia, mas pode ser que não. Então, tem a imagem por trás do gol, olha só, seguindo. Ele está puxando, tem o Mosqueira também está tentando se desvencilhar, solta. Olha lá agora, tem a ação aqui do Léo Pereira, mas olha só, tem o Mosqueira também está tentando ocupar o espaço aqui. Para mim, essa ação do Léo aqui, a bola está aqui, está no contexto, está na disputa. E o Léo tem a chegada do Alan também tocando na bola. Essa está muito no campo da interpretação, respeito, né? Entendendo como falta, mas para mim essa está no campo da interpretação, o árbitro está senhor ali da decisão, já poderia ter marcado sim a falta fora da área, ele segurando, mas ali para mim a disputa eu não vejo respeitando a decisão, não vejo como pênalti. Essa eu respeito a decisão de campo. PC Oliveira, muito obrigada mais uma vez pela